Quando a gente fala de discussão hoje, é muito frequente a gente ouvir um tipo de raciocínio do tipo: não, mas pra que você vai continuar discutindo com essa pessoa? Ou pra que você vai discutir com essa pessoa aí na rede social, em outro lugar? Você não vai conseguir convencer ela mesmo? Não importa, ela não vai, né? Ela não vai mudar de ideia. E isso muitas vezes, a maior parte das vezes, é usado como uma razão para não discutirmos mais, né? Não discutirmos com quem discorda da gente, com quem a gente acredita que a gente não vai poder convencer da nossa própria opinião, né? Só que isso, por trás disso já tem todo um pressuposto sobre o que é discutir, qual que é a finalidade da discussão, que pode parecer evidente para nós, mas talvez não necessariamente seja tão óbvio assim. Que é esse pressuposto de que a gente discute, a principal finalidade de discutir é convencer o outro da nossa própria opinião. Ou seja, que o que interessa aí é a conclusão da discussão e que a gente alcance um objetivo ao fim dessa discussão, que é convencer o outro. Mas se a gente for pensar um pouco na história da filosofia, né, e pensar como que a discussão era praticada, por exemplo, por essa figura do Sócrates, justamente, né, eu acho que isso acaba nos convidando a conceber de outra maneira as razões que nós temos para discutir. Nesse sentido, é interessante lembrar a leitura que o historiador da filosofia antiga, o Pierre Hadot, faz da filosofia grega, helenista, antiga, né? Segundo a qual a filosofia não é tanto um esforço para esses filósofos antigos de elaborar discursos teóricos para explicar a realidade ou algum aspecto dela, né? Então a filosofia é sobretudo como uma atividade discursiva aí, mas é sobretudo, antes de qualquer coisa, um modo de vida, algo que visa transformar quem nós somos e como nós vivemos o nosso dia a dia. Esse é o tipo de conhecimento que a filosofia buscaria, sobretudo, o tipo de sabedoria, a sabedoria sobre como viver e, por isso, como transformar quem nós somos e o que nós fazemos no nosso dia a dia. E para o Hadot, justamente, a figura exemplar, uma das figuras exemplares, se não a figura que melhor ilustra isso, é o Sócrates, justamente, né? Que não deixou nenhuma obra escrita, e que a filosofia dele, a obra filosófica dele, de algum modo, foi a própria vida, e como ele viveu, né? Só que o Sócrates vivia dialogando, e era o diálogo que caracterizava o modo de vida dele. Só que, por outro lado, ele não considerava que ele tivesse nada para ensinar às pessoas, ele não queria que as pessoas chegassem a uma determinada conclusão sobre os temas que ele propunha de discussão, que era a conclusão que ele mesmo defendia, se a gente for acreditar nas descrições da figura do Sócrates que Platão, que outras figuras fazem, né? Pelo contrário, na verdade, muitas vezes, o tipo de diálogo que o Sócrates travava com outras pessoas fazia com que não se conseguisse chegar a conclusão nenhuma sobre o tema que estava sendo discutido, né? A tal ideia dos diálogos aporéticos, que seriam aqueles diálogos no qual o Platão retrataria essa forma de diálogo socrático. E ainda assim, pareceria haver algum interesse em fazer essa discussão, mesmo que a gente não chegasse a conclusão nenhuma, né? Dentro dessa leitura do Hadot, justamente, o interesse está no tipo de exercício que a gente faz ao tentar dialogar com o outro, ao tentar, a partir de premissas comuns, construir conclusões comuns sobre determinados temas. Mesmo que a gente não consiga, de fato, fazer isso no final, mas o que importa é esse esforço conjunto. Porque isso já implica um certo exercício, um exercício que transforma quem nós somos. Transforma a nossa capacidade argumentativa, justamente, transforma a nossa capacidade racional de analisar teses, analisar argumentos e levá-los às últimas consequências, saber explorar todas as dimensões de um argumento. Transforma a nossa capacidade de atenção, transforma a nossa capacidade de ouvir o outro e ser capaz de se colocar na posição do outro. E tudo isso, independentemente da gente chegar a alguma conclusão sobre um determinado tema. Ou a gente chegar, de fato, conseguir chegar a um consenso, a algo que a gente consiga estar de acordo. E mais do que isso, a gente conseguir convencer o outro da opinião que a gente tinha no início. Porque nem isso é o mais importante aqui. O que importa é realmente que a gente tente construir uma posição comum. E mesmo que isso não seja alcançado, o próprio exercício já transforma quem nós somos e como nós nos relacionamos com os outros. Quais são os princípios que nós usamos para estabelecer essas relações com os outros? Quer dizer, o que nós buscamos aí ao discutir? O que nós buscamos ao dialogar? O que nós construímos? Ao dialogar, nós já estamos estabelecendo uma relação com o outro. Nós já estamos definindo alguma maneira de se relacionar com alguma finalidade. Ainda mais hoje em dia,
que é muito comum de diversas maneiras a gente ter esse enfoque numa espécie de produtividade, né? Tudo tem que ter um produto, um resultado, alguma coisa, e a gente traz isso para essa própria dimensão da discussão e da discussão política também, inclusive, né? Seria interessante a gente retomar essa outra perspectiva sobre a discussão e sobre a sua finalidade, e sobre o que a gente deve buscar ao dialogar com os outros. Importa mais o resultado ou importa quem nós somos nesse processo, quem nós nos tornamos? E que diferença isso faz para a nossa maneira de viver em sociedade? Mudar quem nós somos é mudar como nós nos relacionamos com os outros, como nós vivemos em sociedade e, por isso, em que sociedade nós vivemos. Daí essa importância do diálogo, muito além de você convencer o outro da sua opinião ou não.